Vamos falar um pouquinho agora de produtos defumados. Quem são os produtos defumados? O que é uma defumação? Então, a defumação é utilizada como uma medida complementar da cura para emprestar características organolépticas especiais associada a uma ação discreta de conservação. Por que discreta? Porque hoje em dia a defumação ela não é utilizada como um método de conservação como no passado. No passado, as pessoas matavam os porcos, né, em casa e não tinham geladeira. Então, eles procuravam métodos que mantivessem aquela carne por mais tempo, para eles poderem consumir posteriormente. Então, eles faziam linguiças, faziam produtos salgados, temperados e deixavam em cima do fogão de lenha ou mesmo da lareira por todo o período até a utilização. Então, aquela fumaça que ia subindo ia desidratando o produto, ia secando, diminuindo a atividade de água, ele ia cada vez mais desidratando, deixando uma camada por fora, matando os micro-organismos ali existentes. Então, realmente, naquela época era utilizado como método de conservação. Hoje em dia, a defumação ela é mais rápida do que no passado, né? Hoje nas fábricas, o que mais demora, vamos dizer assim, seriam umas 10 horas de defumação. Então, o intuito maior dessa defumação de hoje não é a conservação, e sim dar características diferentes nesses produtos, características, sabores, aparência diferente do que a gente encontra dos produtos não defumados. A coloração, o aroma e sabor desejados pelo consumidor são determinados pela presença de certos componentes químicos constituídos na fumaça. Aplicada após a cura, então nós vamos supor uma costela. Nós pegamos a costela, temperamos da maneira que queremos, em termos de condimentos, de sal de cura, nitrato e nitrito. Ou então colocamos ela em salmoura, marinando por algum período, depois retiramos e aí sim que nós levamos para a defumação. Inicialmente, o produto que vai ser defumado, ele vai embalado, né? Então, nós colocamos papel celofane, lá no instituto, nós embrulhamos em papel celofane e colocamos no defumador para ter um pré-cozimento, porque nós fazemos o cozimento já dentro do defumador. Então, tem um pré-cozimento dentro desse papel celofane, é um plástico, né? Próprio para isso, e depois nós retiramos esse papel celofane e ele continua a ser defumado. Aí sim vai conferir aquela característica da defumação, de cheiro, sabor, aparência característica. Antes nós cozinhamos, né, assamos e depois nós deixamos ele conferir essa parte da defumação. Ela tem maior vida comercial do produto devido à desidratação parcial. Como eu falei anteriormente, como tem uma subida na temperatura do produto, porque a gente utiliza aí de 60 a 80 graus Celsius normalmente na maioria dos produtos que nós trabalhamos no Instituto de Carnes, ela vai ficar ali por um tempo em que vai perdendo água, né? Com o cozimento, ele vai perdendo água, ele vai desidratando parcialmente. Isso daí diminui a atividade de água do produto, que diminui a possibilidade de crescimento. Isoladamente, a defumação não é um processo de conservação, por tudo aquilo que eu já falei. Hoje é mais rápido o processo de defumação, não é com o intuito de conservação. Então, temos até defumação a frio, que é 30 graus, né? Então, a gente sabe que não mataria muitos micro-organismos, mas ele tem mais o intuito realmente de dar o sabor, odor e características da defumação, né? O processo como um todo. É uma arte usada há séculos, agrega características sensoriais ao alimento. No processo, a superfície do produto fica com uma camada impregnada dos componentes da fumaça, protegendo dos micro-organismos. Quando a gente tira o papel celofane e ela fica em contato direto com a fumaça, o produto fica em contato direto com a fumaça, vamos supor a costela, como eu tinha dado o exemplo, começa a impregnar tem uma formação de uma película, vamos dizer assim, de uma camada externa mais grossa, né? Porque ali vai ter desnaturação de proteína, então vai ter colabação, vão ter
vários fatores, a impregnação também da fumaça, vai formar essa camada que vai impedir que tenha entrada de micro-organismos, como se fosse uma casca, né, própria do produto. Aí não deixa os micro-organismos entrarem nesse caso, né? Então os micro-organismos não entrariam e também, dependendo do que eu quero, ele pode manter a atividade de água lá dentro da maneira que eu escolhi de acordo com o tempo e temperatura da defumação. O calor 60 graus e fumaça diminui 10.000 vezes a população das bactérias. Ao aumento de temperatura, a gente tem destruição de muitas bactérias, né? O sal presente e a desidratação provocada pela defumação preservam o alimento. Dependendo da quantidade de sal que nós colocamos no produto, no momento do processamento, ele passa a ser sim um protetor, vamos dizer assim, de crescimento microbiano. Mas normalmente a gente não coloca muito sal, a gente coloca assim sal mais o sal de cura, né? Então isso daí realmente dá uma preservação, uma proteção maior do alimento. A fumaça produzida pela combustão lenta da serragem, derivada de madeiras duras pouco resinosas. Então, normalmente a gente utiliza serragem ou maravalha, né, que é mais fina que a serragem, porque nós não queremos uma combustão completa e rápida. Nós não queremos uma queima muito rápida, que nós queremos formação de fumaça. Então, usando a maravalha, que é bem fina, e ainda molhando essa maravalha, a combustão vai ser bem lenta e vai formar muita fumaça. É isso que nós queremos, né? Temperatura, dependendo de 60 a 80 graus Celsius, dependendo do produto, fumaça e que ela seja constante. E não podemos usar madeiras com química, né? Então, madeiras que têm produtos químicos, tinta, cera ou qualquer coisa parecida. Tem que ser a madeira virgem, então, né? Então, e que não tenha tanta resina, porque a resina também pode prejudicar o sabor e odor do produto. Nós utilizamos normalmente serragem ou maravalha de goiabeiras. Então, a defumação, o processo como um todo, tem efeito preservativo, porque ela vai diminuir a atividade de água, vai proteger contra alguns micro-organismos. A gente coloca sal e outros aditivos que evitam a multiplicação de micro-organismos. Ela tem um ponto fundamental porque a aparência do produto modifica, então ele fica um produto mais vistoso para ser comercializado. E o sabor e o aroma também, bem característicos de produtos defumados. Então, inibe o crescimento bacteriano, retarda a oxidação lipídica e confere odor e sabor à carne curada. As fontes, os tipos de combustíveis, né? A fonte de calor, ela pode ser oriunda da madeira, queima da madeira, elétrica, carvão ou mesmo a gás. Ou pode também estar misturada aí, elétrica com madeira, gás com madeira, enfim. A fonte de fumaça, ela pode ser oriunda da queima da madeira mesmo, né, que a gente chama da defumação natural, da fumaça líquida ou da fumaça em pó, que são produtos que são elaborados por meio de captação da fumaça e transformado em líquida e em pó em instalações próprias para isso. Os tipos de defumação. Como eu falei, nós temos a defumação a frio, que vai variar de 25 a 30 graus Celsius. Normalmente a gente utiliza esse tipo de defumação para pescado. Defumação a quente, de 60 a 85 graus Celsius, que é o que mais utilizamos no laboratório, né? Para a maioria dos nossos produtos, estaria dentro dessa faixa. E a defumação com fumaça líquida e fumaça em pó. As duas primeiras são tidas como natural e essa terceira é tida como uma defumação artificial. As fumaça líquida e em pó, elas podem ser aplicadas na massa. Então, eu estou fazendo, vamos supor, um hambúrguer defumado. Então, eu faço toda a moagem. No momento que eu vou misturar os condimentos, os aditivos, se for o caso, eu faço a mistura dessa fumaça líquida ou da fumaça em pó na porcentagem adequada que é recomendada. Então, eu misturo tudo e depois eu levo para um forno de cozimento, para uma estufa de cozimento, ou mantenho desse jeito e quando chegar em casa a pessoa
eu posso vender o hambúrguer cru e a pessoa chegando em casa também pode ter o cozimento. Então, seria na mistura do processo, né? Inicialmente na indústria. Por imersão, então eu pego meu produto, vamos supor uma costela, como eu falei, e eu deixo ela marinando nessa fumaça líquida ou em pó diluída em água. Então eu faço a minha solução, coloco o meu corte, o meu produto, carne que eu estou preparando, submergido nessas substâncias e aguardo o tempo preconizado. Ou por aspersão, né? Então o produto está pronto e eu vou aspergir com algum equipamento a fumaça líquida ou em pó diluída nesses produtos. Essa aspersão ela ficaria mais externamente no produto, né? A mistura daria na massa como um todo e a imersão, dependendo da absorção, ela pode chegar até o centro do produto. Os benefícios da fumaça líquida e da fumaça em pó: menor poluição, porque a gente não vai ter a queima da madeira propriamente dita. Processo realizado sem risco de fogo, porque a gente não utiliza, né, o fogo nesses dois casos, seria só o cozimento mesmo. Uniformidade da cor e sabor, que eu consigo controlar onde eu estou misturando essa fumaça líquida ou em pó. Então, eu posso fazer uma mistura mais homogênea. Já no natural, na fumaça natural, se vamos supor, uma salsicha fica junto da outra, a fumaça vai acabar não passando entre as duas, então ficaria uma coloração diferente, né? Então, isso daí já é algo desagradável para o consumidor, porque perde a uniformidade e o padrão. A simplicidade da limpeza e manutenção não se compara você ter um defumador natural, vamos dizer assim, o tradicional, e fazer produtos com defumações líquida em pó é muito mais fácil realmente. Maior produtividade, porque seria muito mais rápido, enquanto uma esperaria 10 horas, essa daí eu só esperaria o tempo de cozimento do produto depois da mistura. E a redução dos custos do processo, porque como é mais rápido, eu tenho uma maior produtividade e isso daí reduz meu custo, né? Então, como eu falei anteriormente, aqui é uma foto, né, de uma lareira que eles utilizavam também para cozimento. Então a lareira ficava acesa e olha aqui os produtos embutidos, cortes, enfim. Aqui nós percebemos que tem os produtos mais secos, então mais antigos, permanecendo em cima desse fogo, e aqui provavelmente produtos mais novos, né, mais recentes, que eles ainda estão claros. Então permaneciam aqui até o momento do uso. Podem perceber nessa foto aqui que ele está bem escuro, né? Então, isso daqui realmente causava uma desidratação muito grande no produto. Então, era uma atividade de água muito baixa que permanecia no produto, diminuindo a possibilidade de crescimento microbiano. Além, como vocês podem perceber, dessa capa protetora, como foi falado, que quando tem o corte, a gente percebe que a coloração daqui de fora é totalmente diferente da coloração lá de dentro, né? Então, as etapas da defumação, como eu falei anteriormente, nós temos a salga, ou pode ser passando só os produtos, os condimentos, os aditivos que forem utilizar, o próprio sal na peça que nós iremos mandar para defumação, ou permanece em salmoura, pode ser também, então, sal com água com sal e os condimentos para ter uma absorção maior até o centro. Se for em salmoura, depois eu tenho uma secagem. Depois dessa secagem, eu embrulho e coloco no defumador. Aqui mostrando defumadores tradicionais, que podemos até construir em casa, né? Então, pegamos galões, fazemos um corte na parte inferior dele, onde aqui dentro nós colocamos a maravalha, a serragem, úmida, e colocamos fogo. Então, essa combustão não completa vai fazer com que saia fumaça, né? Então, vai ser uma combustão lenta, então vai subir a fumaça. Quanto mais fumaça, melhor, porque eu quero que ele fique realmente defumado. Aqui são as grades que são colocadas para colocar os produtos. Nesse exemplo aqui parecem peixes, né?
como eu falei, se não virarmos esse peixe, ele vai ficar, a fumaça vai vir aqui e vai impregnar muito mais desse lado do que desse outro lado, então nós temos que ficar virando esse pescado, nesse caso. E isso daqui é uma tampa que nós cobrimos isso aqui para a fumaça ficar circulando o máximo possível e lógico que ela vai encontrando os lugares e vai saindo. Então, essa parte de baixo também seria interessante ter uma portinha onde eu controlo a entrada de oxigênio para ter uma maior combustão, para ter uma menor combustão, dependendo da temperatura, do tempo e a quantidade de fumaça que eu quero nesses produtos, né? Aqui é a mesma coisa, mas só que isso aqui é uma construção de alvenaria. Então, foi uma construção diferenciada, mas tem a mesma ideia, né? Os buracos, a tampa e os produtos aqui. Esse daqui já parece mais com o que nós temos no Instituto. Então, aqui seria a chaminé, por onde sai a fumaça. Isso aqui eu controlo a quantidade de fumaça que eu quero que saia. Aqui é a gaveta, onde eu coloco a serragem, a maravalha. Aqui vem um cano, onde tem o gás. Então, esse eu utilizo um botijão de gás para acender um fogareiro que vai lá dentro. Então, com bocas de fogo, eu vou acender esse fogo, vai queimar a maravalha ou a serragem, e isso aqui vai formar a fumaça do nosso produto. Então, dentro dele tem algumas grades, algumas grelhas e também alguns lugares para pendurar os produtos. Então, nós colocamos o produto aqui pendurado ou nas grelhas, dependendo do que eu quero. Ligo, acendo o fogo, ele vai começar a queimar essa serragem, essa maravalha. Se eu quero manter uma temperatura, vamos dizer assim, mais alta, eu mantenho ele ligado. Se eu quero, quando chegar, porque aqui tem um termômetro, quando chegar na temperatura eu posso desligar e ele vai queimando aos poucos a maravalha que está ali dentro. E vai formando a fumaça que vai dando sabor, odor, as características desejáveis desse produto defumado. Aqui é demonstrando um defumador elétrico, né? Ele já é diferente em termos de estrutura. Então, liga-se na tomada, ele vai ter um acendedor também e ele vai dando esse tipo de fumaça da mesma forma com a queima. E esse aqui é um defumador industrial. Aqui deve ser um defumador bem mais frio, porque a gente pode perceber aqui que eles estão colocando pescados para serem defumados, né? Então, mostrando aí os tamanhos, como eles são diferentes, os tamanhos dos defumadores. Vamos falar agora um pouquinho de produtos fermentados. O que é a fermentação? O que é um produto fermentado? Fermentação, vocês já viram em outras disciplinas, né? É uma oxidação anaeróbica incompleta, que no nosso caso, para as carnes, nós entendemos como um processo onde ocorre a conversão do açúcar em ácido lático. Então, o crescimento de bactérias lácticas vão utilizar o açúcar que nós adicionamos para produzir, para processar nosso produto e transforma em ácido lático. Como que seria esse produto? Então, o produto que nós trabalhamos é o salame, né, que nada mais é do que um produto com carnes picadas, então cominoídas, misturadas com gordura, embutido. Aí, lógico, coloca-se aí os condimentos necessários, né? Então, coloca-se temperos, vinho, açúcar, alguns aditivos, e aí se embute. Pode ser embutimento o embutimento pode ocorrer em envoltório artificial ou envoltório natural, normalmente tripa, né? Então, a maioria das vezes, pelo menos, nós utilizamos a natural. Então, depois desse embutimento, nós deixamos o produto descansando, controlando temperatura e umidade, para ter então o crescimento de bactérias lácteas e aí a conversão correta do açúcar em ácido lático. O objetivo dessa fermentação
É a produção de um produto característico com cor, aroma, sabor e textura. No nosso caso é o salame. A conservação é devida à redução do pH, exatamente pela produção do ácido lático e também porque vai perder água, né? Então, os produtos eles vão desidratando com o tempo, com a temperatura e com a umidade, e com isso eles vão perdendo, ficando secos ou mesmo semissecos. Então, a conservação ela é oriunda da redução de pH e redução de atividade de água do nosso produto. Fazemos então embutidos maturados fermentados. Antes de embutir, nós fazemos uma pré-maturação em bacias, né? Deixando esse produto aí já misturado a 5 graus Celsius por 24 horas. E depois nós fazemos a maturação já com o produto embutido. É importante considerar que essa maturação ela é muito importante, o controle da temperatura, da umidade, porque se modificar muito essa temperatura e umidade, nós podemos ter crescimento de micro-organismos indesejáveis no nosso produto. Os tipos de fermentação. Nós queremos que cresça, né, que se multiplique no nosso produto as bactérias homofermentativas. Normalmente no campus, nós não inserimos nenhum tipo de bactéria. Nós tomamos muito cuidado com as boas práticas de fabricação, principalmente com a higiene pessoal, higiene local, qualidade da matéria-prima, porque dessa forma nós podemos considerar que possivelmente nós estaríamos trabalhando com bactérias que fermentariam o produto correto. Então, lá nós não adicionamos, que nós vamos ver mais para frente que tem essas possibilidades. Então, também corremos riscos, né? Porque dependendo se tiver uma contaminação, podem crescer bactérias heterofermentativas, que são aquelas que vão acabar estragando o nosso produto, né? Aqui é a foto de um produto onde teve a produção de gás. Então, nós não queremos isso, nós queremos um produto padrão, todo ele compacto daquela outra, da outra forma que nós vimos na primeira foto, né? Então, as bactérias heterofermentativas, elas vão produzir outros ácidos e outros compostos, então acético, fórmico e succínico. O sabor fica excessivamente ácido, não característico ao salame, então ele ficaria azedo, e tem a produção do CO2. O odor também é muito ruim. E também outros contaminantes, né? Dependendo do nível de higienização, tanto das mesas, dos manipuladores, a qualidade da matéria-prima e também a qualidade da água, né? Então, nós poderíamos ter outras situações que não eram as que nós gostaríamos em termos de crescimento microbiano. Lá, como foi falado, nós trabalhamos com fermentação natural. Por que fermentação natural? É a microbiota natural que está ali no nosso ambiente, na nossa rotina, levando em consideração todas as boas práticas de fabricação. O grande problema é que é uma segurança comprometida, né? Porque nós não sabemos realmente que tipo de micro-organismo estaria crescendo ali. Então, como nós fazemos uma produção pequena e não tem a venda, ficaria tranquilo. É só para a gente conhecer mesmo como que seria uma fermentação. Mas já fizemos alguns testes lá utilizando bifidobactérias, né, inserindo nos salames, e deu certo também, inserindo na matéria-prima e deu certo. Então, nós utilizamos já bactérias prontas, liofilizadas, no produto, e ela também fermentou da forma que nós gostaríamos. A fermentação natural, a gente não acrescenta nada, é o que estaria no ambiente. A incubação, ela vai de 24 a 72 horas a 4 graus Celsius. O grande problema é que não tem controle, né? E a qualidade ela pode ficar irregular. Então, desconformidade de partidas, porque uma hora pode ser uma bactéria, outra hora pode ser outra bactéria, porque é o que está ali, né? Então, a gente não tem controle real do que está crescendo naqueles produtos.
Foi utilizado, já foi muito utilizado também, semente de fermentação. O que que seria isso? A gente colocaria na massa é, as sementes, um pouco da massa de outros produtos que já foram feitos, né? Então, assim, é o que a gente fala de carnes, massas cárneas já fermentadas anteriormente em uma outra partida. Então, já teve um processo ontem, por exemplo, já fizemos, já cresceu. Daqui a 3 dias nós utilizamos essa massa desse processo que foi feito anteriormente um pouco e inoculamos na nossa, né, nessa nova massa. Então seria uma isca. O que acontece muito em iogurte, né? A gente pega iogurte já pronto. Se a gente quer produzir iogurte em casa, a gente pega ali uma isca do iogurte pronto para colocar no leite para produzir outro iogurte. Ele já foi utilizado como isca, fermento. A gente utilizava como 5 a 10% da massa e era até que bem sucedida, mas para a indústria de carnes, ela é mais complicada, porque ela demora mais tempo e ela pode ter mutações, né? Ela pode ter mudanças, que nós temos que ficar alimentando essa isca frequentemente. Então, ela foi muito usada em 42. É bom o controle do processo, mas o grande problema é o que eu acabei de falar, replicações sucessivas. Então, se eu for fazendo isso várias vezes, eu preciso manter ela com suprimento de reserva. Como eu insiro outras matérias-primas para manter essa reserva para ele como suprimento, alimentação, vamos dizer assim, eu posso ter modificação da flora bacteriana. Então, a minha primeira isca de um mês pode não ser a mesma no final do mês. Então, eu tenho um controle? Tenho, mas ele pode ser modificado, né? Ele pode ser é, é, diferente daquela inicial. Outro tipo de fermentação que nós falamos, fermentação induzida quimicamente. Então, seria uma acidificação da massa com agentes acidulantes. Aí colocaríamos aí ácido lático, ácido cítrico, vinhos, vinagres. Isso daí vai favorecer o crescimento de bactérias lácteas. Mas ela tem uma menor fermentação, porque ela não vai precisar trabalhar tanto como ela trabalharia se fosse no caso de ter que ela mesma produzir esse ácido lático. Então, ficam com produtos menos característicos, né? É muito utilizado em indústria, então eles acrescentam esse GDL, que é um acidulante, e também um substrato para as bactérias lácteas. Outra forma de fermentação é a inserção de culturas iniciadoras. Essa sim é muito utilizada nas indústrias. Se vocês pegarem rotulagem de salame no mercado e forem ler, vocês vão ver lá que tem alguns agentes bacterianos que são inseridos no salame para que ele possa ter uma cultura padronizada, controlada e mais rápida, porque ela não vai ter que competir com uma outra, ela já vai estar em grande quantidade, ela só tem que se adaptar e se multiplicar. Né? Então, a incorporação direta na massa das culturas específicas, dependendo do que a gente quer que aconteça com aquela massa. Ela começou isso em 40 em queijos, com pouca adaptação em carnes, mas depois isso daí foi mudando. Foram criadas culturas específicas para carne, em 61, onde tinham produtos homogêneos e de qualidade. E aí, como nós queremos algumas situações diferenciadas nesse produto, né? Queremos um ácido, queremos um sabor diferenciado, queremos uma característica de textura, de coloração. Essas culturas foram misturadas de acordo com o que se queria e liofilizadas. Então, hoje nós utilizamos demais essas culturas starters. A quantidade da cultura adicionada vai ser suficiente para garantir o desenvolvimento dessas bactérias. Como eu falei anteriormente, ela não tem que competir com ninguém, porque ela já vai estar em quantidade maior, então a competição ela vai ser inexistente e vai desfavorecer, se existir naquele produto, as heterofermentativas e as patogênicas, né? Então não vai ter crescimento dessas aí. O nosso produto ele fica muito mais controlado comparando-se com os outros que nós falamos anteriormente. Para que a gente coloque culturas starters, nós temos que pensar no tipo de açúcar a ser colocado, quantidade e tipo, dependendo da bactéria,
teria uma quantidade e uma necessidade específica como alimentação para essas bactérias, né? Então, isso daí tem que ser escolhido de acordo com o que nós colocaremos como culturas. E a ideia principal, então, de acrescentar essas starters é garantir a inocuidade do produto. Então, ele vai ficar, inocuidade entre aspas, né? Ele vai ficar só com essas culturas em crescimento, se a gente colocar em quantidade suficiente. Confiabilidade, que nós saberemos o que está crescendo, já que o produto, depois de ser processado, ele vai ficar no meio ambiente, não tem nenhum outro tipo de controle, de método de controle de qualidade de qualidade não, de conservação, desculpe, método de controle de conservação para esse produto. Então a gente processa, embute e deixa ele em temperatura ambiente por 20 dias, por 30 dias, dependendo do processo. Então, aquela temperatura ambiente poderia proliferar muitas outras bactérias, né? Mas com a adição dessas culturas é mais confiável que sejam elas que estejam crescendo. Menor tempo de fermentação, porque elas não vão ter que competir, elas só vão ter que se estabilizar e começar o crescimento. Maior validade e padronização dos produtos, né? E cada uma tem seu papel, desempenha um papel dentro do processo. Então, as indústrias elas podem escolher entre lactobacilos, pediococcus, estafilococcus, cândidas, penicillium, dependendo do que querem no produto, em termos de qual a atividade metabólica ela vai estar fazendo, quais os benefícios. Então, desde bactérias lácticas até leveduras e bolores podem ser escolhidos para realmente ter um produto de acordo com as características daquela indústria. Ela, logicamente, como eu acabei de falar, vai diferir para cada produto e para o que eu quero fazer realmente, mas tem que ter muito cuidado adicioná-las exatamente pela quantidade de sal e nitrito, porque o sal e o nitrito podem acabar matando se a gente colocar em quantidade muito grande, né? Esses dois componentes. Então, tem que ser tudo bem controlado para que a gente não tenha a perda da eficiência dessas culturas starters. A vida de prateleira do produto fermentado está diretamente relacionada com alterações químicas e físicas, principalmente a rancidez. Então, o produto fermentado, o maior problema dele pode ser em decorrência da rancidez. E como que essa rancidez vai acontecer? Eu quero que vocês me falem. As características desejáveis desse produto, dessa cultura starter, né? É que ela seja tolerante ao cloreto de sódio, até 6%, e nitrito 100 mg por quilo, que cresça bem em uma faixa de temperatura variando aí de 27 a 43 graus Celsius, que seria uma temperatura ambiente da maioria dos locais, né, onde são produzidos, e que ótimo em torno de 32 graus. Então a gente percebe que utilizando essa starter aqui no DF seria boa, né, e ser homofermentativa, não ser proteolítico nem lipolítico, não produzir compostos associados a sabor desagradável, como aminas e sulfitos, não ser prejudicial à saúde, não ser patogênico e não produzir substâncias tóxicas. Anteriormente a gente mostrou o quadro de algumas bactérias, mas não quer dizer que de alguns agentes, na verdade, não eram só bactérias, mas não quer dizer que só sejam aqueles, né? Podem ter muitos outros aí também favorecendo e sendo utilizados como culturas starters. Então, um ponto fundamental da fermentação é a temperatura, a umidade, pensando que se tiver uma temperatura muito alta, pode acelerar uma fermentação, o aroma e o sabor podem ficar muito fortes, porque podem ter crescimentos de outros agentes que não se quer naquele produto, né? E tem o risco de crescimento de patogênicos, como a Escherichia coli O157H7 e o Staphylococcus aureus. Se já estiverem no produto, tem grande possibilidade de crescimento delas, se mantiver a temperatura muito alta e não for controlada a umidade e também não for acrescido as starters.